bebedeira mais, mas o Daniel morava comigo. E aí, ele tinha uns cachorros grandes, ele arrumou uns cachorrão. E a alegria do Daniel era aqueles cachorros. E do Paulo. Porque o Paulinho era muito agitado, irmã. Irmã, Deus curou esse menino, agora ele tá melhor, ele já é uma benção. Mas ele punha o cachorro na máquina pra lavar o cachorro. E às vezes o Daniel saía e levava os cachorros, sabe? E às vezes alguém ligava e falava assim, Vanessa, vem cá pra buscar o cachorro do Daniel. Que ele saiu aqui já tem horas. Aí eu tinha que ir pra buscar o cachorro. E ele chegava, tipo, 2, 3 dias depois. Ele agora arrumou uma namorada e ela vai ter uma filha, sabe? Sim. No nascimento dessa menina, ele ficou irreconhecível, irmã. Acho que foi o dia que ele mais usou droga. E ela proibiu ele de ver a filha, né? Eu entendo ela. É muito difícil. Sim. Eu vivi com um pai drogado e sei o quanto é difícil. E nós descobrimos de uma forma muito triste que ele já não cheirava só mais. Agora ele também está usando crack. Nossa. O seu esposo, perdão, ele usava droga também? Não. Graças a Deus. O meu esposo, ele vem depois, né? Ele é um cumprimento. Quer dizer, o seu, não o seu esposo, mas acho que foi o pai do seu primeiro ou o pai do segundo filho? Não, eles bebiam, o pai dos meus filhos bebiam, mas nada assim, como eu vivia. Mas eu não fiquei com nenhum deles. Eu literalmente fui mãe e pai dos meus filhos. Sim. Mãe solteira mesmo, né? E criei eles. Claro que tem esse vínculo, né? Sim. Passava um fim de semana lá, um fim de semana aqui. Sim. Aquela bagunça que a gente cria e os meninos são obrigados a passar por ela. Mas eles viveram comigo. Eu fui mãe e pai desses meninos, sabe? Em todos os sentidos. E cada dia pior, né? A droga. A minha irmã, agora ela quer se relacionar com um rapaz e casar. E isso trouxe para mim um alívio. Porque ele virou o tutor dela. Então, ele cuidava dela, sabe? Ela foi morar com ele e ele cuidava dela, ajudava. Agora ela já pode receber visita dos meninos, né? Dos filhos. Mas o Daniel não tinha melhora. Cada dia pior. Eu me lembro que às vezes eu ia pro culto, quando eu chegava ele não estava em casa. Aí eu pegava o carro com os meninos no banco de trás e ia procurar. Irmã Jamile, eu procurava por toda parte. De boca em boca, embaixo das vielas, sabe? E já cheguei a achá-lo, assim, em situação deplorável. Meu Deus. E colocava dentro do carro e levava embora. Ele dormia na rua? Dormia. Na verdade, não dorme, né? Eles vão ficando só ficam ali, virados, né? virados. A minha mãe costumava dizer que meu carro era táxi de vagabundo. Porque eu sempre buscava, sabe? Ele, né? Sempre buscava. É por isso que eu te falo que eu acredito nesse amor. A Bíblia diz assim, olha, que Jesus, ele numa conversa com os discípulos, aí entra uma discussão entre eles, né? Que eles queriam saber quem era o maior, quem ia ficar no lugar de Jesus. Aí Jesus vai dizer assim, Pedro, Satanás tem me pedido para peneirar você como se peneira o trigo. Mas, Pedro, eu tenho rogado ao Pai por você e eu quero te aconselhar. Converta-se. E quando você converter, você vai converter os outros. E aí, eu tomei isso como lição. Porque quando Jesus tem essa conversa com Pedro, ele já está afirmando para Pedro que Satanás quer ele, mas quer peneirar ele como se peneira o trigo. Então, Satanás sabia que Pedro não era joio, ele sabia que Pedro era trigo. E aí o Senhor fala assim, olha, quando você estiver maduro, quando você estiver crescido, você vai converter os outros. E o nosso maior erro, irmã Jamile, é de confundir o joio com o trigo. Porque se a gente parar para pensar, aí fora tá cheio de trigo. E a gente tratando eles como se eles fossem joio, mas eles são trigo. Eles só precisam de alguém que esteja disposto a regar, a adubar. Auxiliar ele, né? Porque trigo verde dá trabalho.
Trigo verde não dá fruto, trigo verde não gera. Mas quando um trigo está maduro, ele dá muito fruto, ele é rico. Então, tudo que ele precisava era de alguém que acreditasse nele. A gente precisa de pessoas que acreditem em nós. A gente precisa sim. de pessoas que falam, olha, eu olho para você, irmã Jamile, e eu vejo um trigo verde. Mas daqui a pouco você vai crescer, amadurecer. Glória e vai a dar Deus. tanto fruto, mas tanto Glória fruto, a Deus, aleluia. que vai florescer. E é esse amor. Porque não tem como você plantar nada sem amor. Porque para plantar precisa regar, precisa adubar. Você precisa... Ih, demora, não é agora. Não tem o seu tempo. Não é hoje. E aí, eu vim vivendo isso. Orando e buscava, e orava e buscava. Eu me lembro de uma vigília que eu fui, e o pastor falou assim, olha, eu era um cheirador de cocaína, e eu passei por isso e isso, e olha hoje como é que eu tô. Aí eu falava, glória a Deus. Aleluia. É nessa proporção, Jesus, que você vai usar esse menino. Eu comecei a não orar por outra coisa. Eu orava só pela vida do Daniel. E ele, uma vez, ele sumiu por muitos dias. E eu procurei, e não encontrei. Era raro às vezes que eu não encontrava, sabe? Sim. Mas dessa vez eu não encontrei. E aí eu falei, meu Deus, mataram ele. Jesus, me dá notícia, Senhor. Me dá notícia. E aí ele me ligou. E falou para mim que ele estava numa favela da Braúna, lá em Belo Horizonte. Nossa. E ele falou assim, eu tô querendo ir embora. E eu falei, eu vou te buscar. Eu nunca tinha pegado BR para dirigir. Eu nunca tinha dirigido. Ai, Jesus. Carteira nova, né? Carteira nova. Quando eu entrei dentro do meu carro, eu abri a porta da frente e falei, Senhor, senta aqui. Vem comigo, Jesus, nessa missão. Eles costumam dizer que eu tenho uma fé, assim, avançada, sabe? Mas desde que eu comecei a entender quem é Jesus, ele sempre vai comigo. Sim. Eu costumo pedir ele sinais, sabe? Quando eu chego, eu falo, Senhor, eu não estou te vendo aqui, me dá um sinal. Me dá um sinal que o Senhor está aqui. E ele sempre dá sinais. Dá sinais, sim. E eu consegui, fui dirigindo bonitinho, peguei ele, levei para casa. E aí ele passava alguns dias em casa, muito arrependido, porque a crise de arrependimento, ela vem, né? E agora já está chegando ao fim disso, dessa situação. Ele saiu mais uma outra vez e ele ficou por alguns dias desesperado. Quando eu procurei, não encontrei, tentava ligar, porque, graças a Deus, ele nunca tirou nada de casa, nada.